Você já percebeu como alguns filmes simplesmente te puxam para dentro do mundo deles e você se sente praticamente lá? Pois é, galera, é exatamente isso que Rambo 4 faz logo de cara. A abertura do filme é intensa e chocante, sem rodeios. Você tem os soldados birmaneses trazendo garotos, dizendo: "Vocês estão livres, corram!" E logo em seguida começa o massacre. Não é só violência gratuita, é uma declaração de intenção, um tapa na cara do espectador. Isso aqui não é conto de fadas, é realidade brutal. Confesso que na primeira vez que assisti, eu fiquei completamente sem fôlego. É aquele tipo de cena que te faz questionar a moralidade, a guerra e até onde o ser humano pode ir para dominar outro ser humano. Logo depois, a gente acompanha Rambo na selva, aparentemente em paz, tentando viver uma vida simples, pescando, caçando cobras, indo de barco pelo rio. E eu amo esse contraste, porque você vê o homem que já passou por tantas guerras e horrores tentando achar um equilíbrio, e aí vem o Michael, pedindo ajuda para levar voluntários a Burma. Rambo, como sempre, é direto. Sem armas? Sem munição? Então vocês não vão a lugar nenhum. E eu pensei, clássico Rambo. Ele não é um herói clichê que vai só porque o roteiro manda. Ele pondera, ele sente, ele avalia. E é aí que entra a Sir, que chega toda determinada dizendo: "Você precisa nos ajudar, tem humanidade em você ainda." É impossível não se contagiar com essa energia. Eu lembro de assistir e pensar: ok, finalmente alguém vai despertar aquele Rambo que a gente conhece, o homem que protege, que age com justiça, que não ignora o sofrimento alheio. É como se a paixão e a moralidade dele tivessem sido reacendidas por essa garotinha corajosa. O que eu gosto nessa fase do filme é como ele constrói relações humanas antes de explodir tudo em ação. A gente não vê só tiros e explosões, a gente sente tensão, medo, dilemas morais. Quando Rambo finalmente decide ajudar, ele não sai atirando sem pensar. Ele planeja, observa, entende o terreno, conhece o inimigo. E isso é essencial, porque te prende na narrativa de forma orgânica. A violência não é só espetáculo visual. Cada morte, cada golpe, cada decisão tem peso emocional e narrativa. E quando surge aquele momento clássico, em que Rambo enfrenta os 3 homens no barco que querem roubar a Sir, você sente a adrenalina subir. É um momento rápido, intenso, mas perfeitamente cronometrado. Não é exagero, não é CG exagerado, é tensão real, sangue real, ação real. E eu lembro de rir sozinho com o sarcasmo implícito de Rambo naquele momento. Ele é letal, mas não perde o humor seco que caracteriza o personagem. A construção emocional continua quando a equipe finalmente parte rumo a Burma. Cada passo, cada decisão de Rambo é guiada pelo senso de responsabilidade e pelo vínculo emocional com Sir e com os civis que estão tentando salvar. E isso é o que diferencia esse filme de outros filmes de ação da época. Não é só explosão atrás de explosão, é estratégia, é emoção, é narrativa inteligente. Ah, e outro detalhe que vale comentar. O filme mostra que Rambo não é invencível de forma absurda. Ele sente medo, ele planeja, ele se preocupa com as pessoas ao redor. É por isso que cada vitória dele é tão satisfatória. A gente não está apenas assistindo um personagem superar inimigos. Estamos assistindo alguém enfrentar horrores com humanidade, inteligência e coragem. E eu preciso dizer, o cenário, a selva, o clima opressivo de Burma, tudo isso contribui para que você sinta o ambiente. Não é só fundo de cena, é quase personagem próprio. Você sente o calor, o medo, a tensão. Isso faz você mergulhar no filme de uma forma que poucos blockbusters conseguem. E já aviso, essa primeira parte do filme é só o começo. A tensão aumenta, os planos se complicam e a ação vai ficar cada vez mais intensa. Mas a beleza está nesse equilíbrio: ação, estratégia, humanidade, emoção. É por isso que Rambo 4 não é só mais um filme de tiro. É um estudo sobre sobrevivência, lealdade e moralidade no meio do caos. Se você curtiu essa primeira parte da análise, prepare-se porque na próxima parte a gente vai entrar fundo nas cenas de resgate, nos dilemas de Rambo e na violência quase cirúrgica que ele aplica contra os soldados birmaneses. A ação lá é absurda, mas cada momento é carregado de emoção,
estratégia e tensão pura. Gente, nessa parte do filme, a tensão começa a subir de verdade. Depois daquela primeira decisão de Rambo de ir ajudar Sir e os voluntários, a gente percebe como ele realmente se importa com as pessoas que vão ser afetadas pela guerra em Burma. E aqui entra uma das coisas que eu mais gosto em Rambo. Ele não é aquele herói que age só por glória ou fama. Não. Ele age por responsabilidade, por humanidade, por um senso de justiça que é quase palpável. Quando eles chegam na aldeia em Burma, o clima já é pesado. O lugar está tomado pelo medo, a população está oprimida, e o comandante Tint mostra o quão brutal ele pode ser. É incrível como o filme consegue transmitir isso sem precisar de exageros. Cada olhar, cada ordem de Tint, cada ameaça aos civis, tudo constrói uma atmosfera sufocante. Eu confesso que senti um frio na espinha vendo os meninos sendo capturados, sabendo que a qualquer momento aquela violência poderia explodir de novo. E é nesse ponto que Rambo começa a mostrar por que ele é lendário. Ele avalia a situação com calma, planeja o que pode ser feito, mesmo sem apoio de armas pesadas. Ele se mantém estratégico. E olha, essa é uma das grandes diferenças desse Rambo 4 em relação aos filmes anteriores. A ação é extrema, sim, mas nunca perde a inteligência do personagem. Cada movimento dele tem lógica, cada ataque é cirúrgico. Você sente que ele não mata à toa, ele protege, neutraliza a ameaça e segue em frente. Agora, vamos falar da Sir. Eu adoro como ela funciona como catalisadora emocional do Rambo aqui. Ela não é apenas uma mocinha que precisa ser salva. Ela tem convicção, coragem e uma visão de justiça que desafia até o próprio Rambo. Quando ela diz, "Você precisa nos ajudar, tem humanidade dentro de você." Isso não é apenas diálogo dramático, é o ponto de virada do filme. É o momento em que Rambo deixa para trás a vida isolada e se lança de cabeça na missão de salvar os aldeões e os reféns. Eu lembro de pensar, cara, essa frase é como um gatilho emocional para o Rambo, e funciona perfeitamente com o público. E aí vem a primeira ação intensa, a interceptação no barco, quando 3 homens tentam roubar Sir. Que cena, meu Deus! Rambo entra em ação, rápido, preciso, letal. É impressionante como Stallone ainda consegue transmitir emoção, tensão e até sarcasmo em um único movimento. Ele não precisa de muito diálogo, cada gesto diz tudo. E a gente sente o perigo real, porque ele está cercado, os inimigos estão armados, mas a confiança e a experiência de Rambo fazem você acreditar que ele vai sair dessa. Outro ponto que me marcou nessa parte do filme é como a estratégia de Rambo é tão visual quanto narrativa. Ele não apenas dispara, ele observa, planeja rotas, identifica pontos de vantagem e perigo. É quase como assistir a um jogo de xadrez em alta velocidade, com tiros, facas e explosões, substituindo as peças do tabuleiro. Isso diferencia o filme de muitos outros de ação, que muitas vezes jogam caos na tela sem lógica. Aqui, tudo tem peso e consequência. E é interessante notar como o filme constrói empatia pelo grupo de voluntários e aldeões que Rambo está tentando proteger. Você passa a se importar com cada personagem secundário, com cada civil, porque a narrativa os humaniza antes de colocá-los em perigo. Isso faz com que cada vitória do Rambo seja realmente emocionante e cada perda devastadora. É quase como se você estivesse lá, escondido na selva, tentando sobreviver junto com eles. Ah, e a ambientação da selva merece destaque. Eu sei que muitos filmes usam florestas e selvas como cenário de ação, mas aqui é diferente. A selva de Burma parece viva, opressiva, cheia de armadilhas e perigos a cada passo. O barulho das folhas, o silêncio repentino, o cheiro implícito de morte. Tudo isso faz você se sentir imerso na narrativa. É uma selva quase como outro personagem do filme. E claro, a construção da tensão está sempre presente. Cada cena de aproximação do inimigo, cada patrulha, cada movimento silencioso de Rambo aumenta o suspense. Você sente na pele o perigo que ele está enfrentando. E isso prepara o terreno para os momentos de ação que virão, tornando cada explosão e cada confronto ainda mais impactantes. Finalmente, essa parte do filme reforça a ideia de que Rambo não age sozinho. Ele inspira lealdade, respeito e coragem nas pessoas ao seu redor.
Sir, Michael e os aldeões começam a confiar nele, a seguir sua liderança e a acreditar que podem escapar da opressão. Esse aspecto emocional e humano da narrativa é o que torna Rambo 4 muito mais do que um filme de ação. Ele é sobre coragem, humanidade e resistência diante do absurdo. Se você curtiu essa parte da análise, prepare-se, porque na próxima parte a gente vai entrar de cabeça nas cenas de resgate em Burma, nos embates mortais com os soldados birmaneses e nas estratégias de guerrilha que o Rambo aplica. Sério, a ação lá é intensa, mas cheia de inteligência e emoção. Cada cena vai te deixar grudado na tela. Galera, agora a coisa começa a ficar realmente intensa. A missão de Rambo em Burma se transforma em algo que você sente pulsando na tela. Depois de aceitar levar Sir e os voluntários até a aldeia, você percebe que o filme não está mais apenas mostrando ação. Ele está mostrando estratégia, sobrevivência e, acima de tudo, um Rambo completamente no seu elemento, mas ainda humano. E isso é incrível, porque mesmo com toda a violência extrema, você consegue enxergar a lógica por trás de cada movimento dele. Uma das coisas que mais me impressiona nessa parte é a forma como Rambo conduz o grupo. Ele não age por impulso, ele ensina, orienta, protege. Quando eles desembarcam na selva e começam a se aproximar do território birmanês, você sente aquela tensão constante. Cada passo é perigoso, cada sombra pode esconder morte, e o público sente isso junto com eles. É quase claustrofóbico, mas de um jeito que prende você na narrativa. Eu lembro de pensar, cara, eu não queria estar lá, mas não consigo desviar o olhar da tela. E aí vem uma das cenas mais marcantes, quando eles encontram a aldeia devastada, corpos espalhados, cheiro de morte pairando no ar. É uma cena brutal, realista, e Stallone não tenta suavizar nada. É aqui que você entende de verdade a gravidade da missão. Não é só salvar reféns, é enfrentar um sistema de opressão violento, onde cada escolha tem vida ou morte. E o Rambo, como sempre, entra em ação, mas de forma estratégica. Ele observa, planeja e decide o momento certo de atacar. Eu também adoro como o filme constrói o relacionamento entre Rambo e Sir nessa parte. Não é romance clichê, é respeito, confiança e um vínculo emocional real. Ela desafia ele, provoca ele a não se fechar, e ele, mesmo sendo um homem de poucas palavras, responde com ações. Cada vez que ele protege ela ou guia o grupo através de uma emboscada, você sente que existe mais do que simples obrigação. Existe humanidade, existe empatia, existe lealdade. E falando em emboscadas, que sequência! Rambo mostra toda a sua genialidade em guerrilha. Ele usa o terreno, o clima, o barulho da selva e o medo dos inimigos a seu favor. Cada explosão, cada disparo, cada facada é calculada. Não é ação desenfreada, é violência com propósito, quase como uma coreografia mortal. E isso faz com que cada vitória dele seja satisfatória e cada perigo real, porque você sente que ele pode errar, que ele está vulnerável, mas que sua experiência e inteligência vão mantê-lo à frente. Um momento que eu achei sensacional nessa parte é quando Rambo se depara com os soldados que querem capturar Sir, e ele reage de forma cirúrgica. Não é só atirar e pronto. Ele neutraliza o perigo, protege os inocentes e ainda consegue dar aquele toque de humor seco que a gente ama. É um equilíbrio perfeito entre tensão extrema e personalidade de personagem. E eu garanto, essa combinação é rara, especialmente em filmes de ação modernos. Além disso, essa parte do filme mostra o quanto Rambo inspira os outros ao redor dele. Michael, Sir e até alguns aldeões começam a confiar totalmente nele. Eles não são apenas seguidores, eles aprendem a se proteger, a se mover com estratégia e a colaborar. É quase uma lição de liderança e sobrevivência embutida em um blockbuster. Você sente que ele não é apenas um herói individual, mas alguém que transforma todos ao seu redor em participantes ativos da missão. E a ambientação? Galera, a selva birmanesa é praticamente um personagem por si só. Cada canto esconde perigo, cada sombra pode ser fatal, e isso aumenta a tensão de forma quase palpável. O som da água, do vento nas árvores, os sons abafados da violência ao longe, tudo isso contribui para que você se sinta dentro da narrativa,
respirando o mesmo ar de perigo que os personagens. Eu nunca tinha sentido isso de forma tão intensa em um filme de ação moderno. E olha, essa parte do filme também começa a mostrar a brutalidade dos inimigos. Os soldados birmaneses não são caricatos, eles são cruéis, eficientes e implacáveis. Cada cena de captura, cada ameaça e cada execução de civis eleva a tensão. E é nesse contexto que você passa a admirar ainda mais a paciência e a inteligência do Rambo. Ele não ataca de forma irracional. Ele observa, planeja e age com precisão cirúrgica. O que mais me chama a atenção é a forma como Stallone ainda consegue transmitir emoção sem precisar de diálogos exagerados. Rambo está sempre medindo palavras, mas cada olhar, cada gesto, cada reação conta uma história. É visceral, é humano e é intenso. Você sente o peso da missão, o risco constante e a responsabilidade que ele carrega. Finalmente, nessa parte do filme, você começa a perceber que o clímax ainda está por vir. Cada passo dado na selva aumenta a tensão. Cada obstáculo superado pelo Rambo cria expectativa para o que está por vir. É ação, estratégia, emoção e humanidade misturados de forma magistral. Se você está curtindo essa análise, na próxima parte a gente vai se aprofundar nas cenas de resgate intensas, na forma que Rambo usa inteligência, força e coragem para salvar os aldeões e Sir, e nos confrontos mais brutais com os soldados birmaneses. Sério, cada momento vai te deixar grudado na tela e ainda mais impressionado com a maestria do filme. Se você quiser, posso seguir agora com a parte, mantendo o ritmo detalhado, emocional e opinativo, aprofundando na ação e nos conflitos estratégicos de Rambo. Galera, agora a ação começa a explodir de verdade, mas de uma maneira que faz você prender a respiração do começo ao fim. Rambo e o grupo finalmente se aproximam da aldeia onde Sir e os civis foram capturados, e o clima de tensão é quase palpável. Eu juro que toda vez que vejo essa parte, sinto aquele frio na espinha que só filmes realmente bem construídos conseguem causar. É a combinação perfeita de estratégia, perigo e emoção. O que eu amo nessa fase é como Stallone mostra que Rambo não é invencível por sorte. Cada passo é calculado, cada movimento tem risco real. Ele não entra atirando como em alguns filmes de ação genéricos. Não. Ele observa, estuda o terreno, percebe padrões nos soldados inimigos e escolhe o momento certo para agir. É quase como assistir um mestre em ação, e isso dá muito mais satisfação quando ele finalmente neutraliza o inimigo. E claro, tem a famosa sequência do resgate. Que cena, meu Deus! A tensão vai crescendo lentamente. Você começa a ver o Rambo preparando armadilhas, posicionando os voluntários, conduzindo o ataque de forma quase cirúrgica. É brutal, mas também é uma aula de liderança e planejamento estratégico. Você sente que ele pensa em cada detalhe, protege os inocentes e só depois parte para o ataque. E essa é a beleza do Rambo 4. Violência com propósito, não gratuita. Outra coisa que me chama a atenção é o papel de Sir nessa parte. Ela não é só a garota que precisa ser salva. Ela é força, coragem e inteligência. Quando ela dá instruções, encoraja o grupo e apoia o Rambo, você percebe que ela é essencial para a narrativa. É muito diferente da típica damsel in distress de filmes de ação antigos. Sir é humana, ativa e tem voz própria. E eu adoro isso. E aí entra aquele momento clássico de tensão máxima. Os soldados birmaneses descobrem que alguém está interferindo e começam a perseguir o grupo. É impressionante como o filme consegue misturar suspense e ação sem perder ritmo. Cada tiro, cada explosão, cada movimento do Rambo é calculado para manter você vidrado. Você sente o perigo real, porque os inimigos não são apenas números. Eles são inteligentes, cruéis e persistentes. E olha só, o que realmente diferencia Rambo 4 de outros filmes é como ele equilibra a ação intensa com momentos de humanidade. Enquanto está lutando, você ainda vê flashes do Rambo protetor, preocupado com a segurança de cada inocente. Cada gesto mostra empatia. Não é só sangue e explosão, é coragem com coração. Eu lembro de assistir a essa parte e pensar, isso aqui é um verdadeiro estudo de personagem em meio ao caos. Outra coisa que me fascina é como a ambientação da selva adiciona tensão.
O filme não economiza em detalhes. Troncos caídos, rios turbulentos, sombras que escondem inimigos. Tudo contribui para que você se sinta dentro da selva, respirando o medo e a adrenalina junto com os personagens. É cinematografia que não só mostra, mas faz você sentir o cenário. E aí tem um momento em que Rambo começa a eliminar os soldados birmaneses de forma estratégica. Ele não é só força bruta, ele usa armadilhas, explosivos, conhecimento do terreno. Cada ação dele é letal, mas lógica. Você percebe que ele não mata por matar. Ele protege, neutraliza a ameaça e cria uma rota segura para os civis. Essa mistura de violência e inteligência é uma das coisas que tornam o filme tão satisfatório de assistir. Além disso, o filme consegue manter você emocionalmente envolvido. Você se importa com cada aldeão, cada refém, cada voluntário. Quando alguém corre risco, você sente medo por eles, porque o filme construiu esses vínculos antes de colocar todos em perigo, e isso aumenta exponencialmente o impacto de cada cena de ação. E por fim, essa parte do filme começa a mostrar o quão intenso e pessoal a missão de Rambo se tornou. Ele não está mais só salvando os civis, ele está resgatando Sir, protegendo aqueles que confiam nele e lutando contra um inimigo que representa tudo de cruel e injusto. A tensão, o drama e a ação se misturam de forma impecável. Se você está curtindo, na próxima parte vamos entrar na fase em que a estratégia do Rambo realmente se destaca. Ele começa a aplicar técnicas de guerrilha para desestabilizar os birmaneses, salvar os reféns e criar armadilhas mortais. É ação pura, mas com inteligência e emoção que te deixam grudado na tela. Galera, agora a coisa fica realmente tensa, e o filme entra naquela parte que eu chamo de Rambo no seu auge. A missão de resgate em Burma começa a mostrar toda a genialidade estratégica dele. Eu juro que, mesmo depois de várias vezes assistindo, cada vez fico impressionado com a forma como Stallone constrói ação, suspense e emoção em uma única sequência. Aqui, cada passo, cada movimento do Rambo é sentido na pele do espectador. A primeira coisa que chama a atenção é como ele organiza os voluntários e aldeões para se mover de forma quase invisível. Não é só correr pela selva atirando em tudo que vê. Ele cria rotas seguras, ensina posicionamento, usa cobertura natural e armadilhas improvisadas. É brutal, mas ao mesmo tempo você entende a lógica por trás de cada ação. Eu lembro de pensar, cara, é como se eu estivesse assistindo a uma aula de sobrevivência em meio ao caos. E quando os soldados birmaneses aparecem pela primeira vez para enfrentar Rambo e o grupo, a tensão explode. O silêncio da selva, o som abafado das armas, os passos furtivos. Tudo isso é construído para fazer você sentir cada segundo do perigo iminente. É diferente de muitos filmes de ação modernos, onde tudo é barulho e flash, mas sem conexão. Aqui, você realmente sente o risco, e isso faz cada vitória ser ainda mais satisfatória. O papel da Sir também começa a se destacar nessa parte. Ela não é apenas resgatada, ela participa, encoraja e ajuda a manter a moral do grupo. Ela desafia o Rambo, lembra ele da importância da humanidade e força ele a agir. E isso é crucial, porque dá um lado emocional profundo para o filme. Não é só sangue e explosão, é coragem, responsabilidade e empatia misturados na narrativa. E aí vem aquela parte que eu amo. Rambo começa a aplicar armadilhas mortais contra os soldados. Cada explosivo, cada emboscada é cirúrgico. Ele usa a selva como arma. Cada tronco, cada árvore e cada sombra se transforma em vantagem estratégica. É impressionante como o filme consegue equilibrar brutalidade com inteligência. Você sente cada morte como consequência natural da estratégia, não como exagero cinematográfico. Outro ponto que eu achei sensacional é o suspense contínuo. Mesmo depois de eliminar alguns soldados, a tensão nunca diminui. O grupo sabe que mais inimigos podem aparecer a qualquer momento, e cada decisão de Rambo carrega risco real. Isso mantém o público grudado na tela, e eu posso dizer que essa sensação de vulnerabilidade é o que faz o filme ser tão memorável. E a maneira como Stallone mantém a caracterização do Rambo é fantástica. Ele é silencioso, calculista, mas transmite emoção através de gestos, olhares e pequenas ações.
Não precisa de diálogo excessivo. A linguagem corporal dele diz tudo. E eu adoro isso, porque mesmo em meio à violência extrema, você sente o lado humano dele, a responsabilidade que ele carrega sobre cada vida que tenta salvar. Quando eles finalmente chegam perto da aldeia e começam a perceber a extensão da destruição, você sente peso emocional. Os corpos espalhados, o medo estampado no rosto dos sobreviventes e a urgência em salvar cada pessoa ainda viva tornam a ação muito mais impactante. Não é só espetáculo, é empatia e tensão unidas. E a selva? Ainda é praticamente outro personagem do filme. Cada sombra, cada rio, cada caminho estreito adiciona complexidade à ação. É como se a natureza estivesse conspirando contra o grupo, e isso torna cada movimento mais inteligente e tenso. Eu sempre fico impressionado com como o filme consegue usar o cenário para aumentar suspense e emoção. E aí entra a primeira grande emboscada nessa sequência. Rambo consegue dividir e neutralizar os soldados birmaneses de forma cirúrgica. Ele usa explosivos, armadilhas e disparos precisos. E o mais incrível é que cada morte é contextualizada. Não é apenas por diversão cinematográfica, mas porque ele está protegendo civis e voluntários. Eu me lembro da primeira vez que vi essa sequência, e fiquei impressionado com a combinação de brutalidade, precisão e inteligência. É quase como assistir um mestre do campo de batalha em ação. Outro ponto que merece destaque é como Rambo mantém a humanidade mesmo em meio ao caos. Ele não atira em quem não representa perigo, protege cada refém e cada aldeão. E isso cria um contraste poderoso. Ele é implacável com os inimigos, mas cuidadoso e protetor com os inocentes. Essa dualidade faz com que o público não apenas admire a força dele, mas também se conecte emocionalmente com o personagem. É ação com propósito, e isso eleva o filme a outro nível. E claro, a presença de Sir continua sendo fundamental. Ela não é apenas alguém a ser resgatada. Ela participa da ação, motiva os outros e desafia Rambo a não se fechar para a humanidade ao redor. Eu adoro como o filme mostra essa parceria sem transformar em romance clichê. É respeito, coragem e empatia. E isso dá profundidade emocional para as cenas de ação mais intensas. Agora, a sequência em que eles atravessam o território inimigo é eletrizante. Cada passo é medido, cada sombra pode esconder um soldado armado. A tensão vai aumentando de forma quase palpável, e você sente que qualquer erro pode custar vidas. E quando Rambo aplica sua experiência para criar rotas seguras e armadilhas, é impossível não ficar grudado na tela. É ação inteligente, não só explosões gratuitas. Um dos momentos mais marcantes dessa parte é quando Rambo consegue eliminar um grupo inteiro de soldados birmaneses, enquanto protege os civis. Ele usa o ambiente, posicionamento e precisão como armas. É brutal, é estratégico e é extremamente satisfatório de assistir. E a forma como o filme mostra isso, sem exageros desnecessários, faz toda a diferença. Você entende cada passo, cada escolha, cada consequência. Outro detalhe que eu curto é como o filme mantém a sensação de perigo constante. Mesmo depois de Rambo neutralizar alguns soldados, o suspense não diminui. Mais inimigos podem aparecer a qualquer momento, e o público sente essa vulnerabilidade junto com os personagens. Essa tensão contínua é o que torna a sequência de resgate tão intensa e memorável. E claro, a ambientação da selva continua sendo um personagem por si só. Cada tronco, cada sombra, cada rio adiciona complexidade à ação e ao suspense. Rambo transforma o ambiente em vantagem, mas o público também sente o perigo que ele enfrenta. Eu sempre achei genial como o filme usa cenários naturais para intensificar a narrativa sem depender apenas de efeitos especiais. Por fim, essa parte reforça uma das qualidades mais fortes do Rambo 4, a combinação de estratégia, coragem e humanidade. Rambo não é apenas um guerreiro, ele é mentor, protetor e líder. Ele inspira confiança, protege os inocentes e enfrenta inimigos cruéis com precisão quase cirúrgica. É brutal, emocionante e inteligente. Uma mistura que faz qualquer fã de ação vibrar. Galera, agora a coisa começa a ficar insana. Estamos naquela parte do filme em que Rambo realmente mostra toda a sua experiência de guerra e inteligência estratégica em ação. A adrenalina sobe porque cada movimento dele é pensado,
Cada decisão pode salvar vidas ou custar a morte de alguém. E o que é incrível é que, mesmo em meio a tanta brutalidade, você sente a humanidade do personagem em cada gesto. A sequência inicial dessa parte mostra Rambo lidando com os soldados birmaneses que ainda cercam o grupo. Ele não atira sem pensar, ele analisa, observa e identifica pontos de vantagem. E é aí que entra a genialidade do filme. Você vê cada armadilha sendo posicionada, cada explosivo colocado estrategicamente e cada rota de fuga planejada. Não é só ação pelo espetáculo, é ação com inteligência e propósito, e isso faz você vibrar a cada movimento. Eu adoro como o filme mantém o equilíbrio entre ação e emoção. Enquanto ele executa suas estratégias, você vê Rambo cuidando dos civis, garantindo que ninguém fique para trás. É uma tensão constante. Você sabe que ele pode ser cercado a qualquer momento, mas ao mesmo tempo sente confiança nele, porque ele é experiente e perspicaz. É quase como assistir a um jogo de xadrez mortal, onde cada peça movida pode significar vida ou morte. E claro, as cenas de guerrilha começam a ficar cada vez mais intensas. Rambo usa a selva a seu favor. Rios, árvores caídas, trilhas estreitas e sombras se transformam em aliados. Eu lembro de ficar completamente grudado na tela, assistindo a forma como ele elimina soldados de forma precisa, letal e estratégica. Cada morte é significativa, não é exagero. É consequência direta da habilidade e experiência de Rambo. Outra coisa que me chama a atenção nessa parte é a presença constante de Sir. Ela não é apenas alguém que precisa ser salva. Ela contribui, motiva os outros e representa a humanidade que Rambo protege. Essa dinâmica emocional faz toda a diferença, porque, mesmo em meio à brutalidade extrema, você sente que existe propósito e responsabilidade em cada ação dele. É ação com coração. E aí vem a parte mais eletrizante. Rambo enfrenta múltiplos soldados em combates rápidos e intensos, aplicando sua força física, precisão e inteligência ao mesmo tempo. Ele não é invencível, ele sente dor, risco e pressão, mas ainda assim consegue superar situações aparentemente impossíveis. É essa vulnerabilidade combinada com habilidade que torna o personagem tão fascinante e real. Eu também adoro como o filme mantém a sensação de perigo constante. Mesmo depois de Rambo eliminar inimigos, a tensão não diminui. Novos soldados podem surgir a qualquer momento, o terreno é imprevisível, e os civis estão sempre em risco. Isso mantém o público grudado na tela, com o coração na boca, vivendo cada segundo da missão junto com ele. E a selva? Sério, é praticamente um personagem próprio. Cada sombra, cada tronco, cada som da natureza adiciona suspense à narrativa. Rambo transforma o ambiente em vantagem estratégica, mas ao mesmo tempo, você sente que ele está lutando contra algo muito maior do que apenas inimigos. Ele está enfrentando o caos da guerra, a brutalidade e a imprevisibilidade do terreno. Outro ponto que eu curto nessa parte é a criatividade nas armadilhas e emboscadas. Rambo não depende só de armas. Ele improvisa, usa o ambiente e força o inimigo a cometer erros. Cada ação dele é como uma aula de estratégia militar, mas com um nível de brutalidade que faz você prender a respiração. É ação que faz sentido, é violência com inteligência. Por fim, essa parte reforça algo que sempre me impressiona em Rambo 4. A combinação de estratégia, coragem e humanidade. Ele não é apenas um guerreiro. Ele é líder, protetor e mentor. Ele inspira confiança, cuida dos inocentes e enfrenta inimigos cruéis com precisão quase cirúrgica. É brutal, emocionante e incrivelmente satisfatório de assistir. Se você está curtindo essa análise, na parte vamos entrar nas sequências mais tensas e mortais de resgate, quando Rambo realmente enfrenta hordas de soldados birmaneses, protege os civis e usa toda a sua experiência de guerra para sair vitorioso. Prepare-se, porque a tensão vai ficar insuportável. Galera, agora a coisa entra numa fase que eu chamo de tensão máxima. A missão de Rambo em Burma se torna uma verdadeira prova de resistência e estratégia. Ele já está no território inimigo, cercado de soldados birmaneses, e a qualquer momento pode acontecer algo catastrófico. E é justamente essa sensação de perigo constante que faz essa parte do filme ser tão envolvente.
Você sente que cada passo que ele dá é crucial e que qualquer erro pode custar vidas, dele ou dos civis. O que mais me impressiona nessa parte é a forma como Stallone equilibra brutalidade com inteligência. Rambo não atira sem pensar. Cada disparo, cada explosão, cada armadilha tem um propósito claro. Ele observa o terreno, analisa padrões de patrulha e cria oportunidades para neutralizar os soldados com eficiência cirúrgica. E isso é o que diferencia Rambo 4 de muitos filmes de ação genéricos. É ação estratégica, não apenas caos. E claro, a tensão emocional continua altíssima. Enquanto ele combate os soldados, Rambo protege Sir e os aldeões com uma determinação quase palpável. Cada civil salvo é uma vitória, mas o risco está sempre presente. Você sente que ele carrega a responsabilidade de cada vida em suas mãos, e isso adiciona uma camada emocional que faz a ação ser ainda mais impactante. Um dos momentos mais marcantes dessa parte é quando Rambo usa a selva como arma. Ele transforma árvores, rios, trilhas estreitas e sombras em vantagem tática. Cada movimento é calculado, cada emboscada é precisa, e cada soldado eliminado é resultado de habilidade e planejamento. É brutal, mas faz sentido. Não é apenas violência gratuita. Eu lembro de assistir essa sequência e pensar, cara, é impossível não ficar vidrado na tela. Outro detalhe que adoro comentar é como o filme mantém Sir como uma personagem ativa e importante. Ela não é apenas alguém a ser salva. Ela participa, encoraja os outros e representa a humanidade que Rambo protege. Essa dinâmica emocional dá profundidade ao filme, mostrando que mesmo em meio à brutalidade extrema, ainda existe empatia e propósito. E aí vem as sequências de combate mais intensas dessa parte. Rambo enfrenta múltiplos soldados em situações de alto risco, usando força física, precisão e inteligência. Ele não é invencível, sente dor, risco e pressão, mas consegue superar situações aparentemente impossíveis. É essa vulnerabilidade combinada com habilidade que torna o personagem tão fascinante e real. Outro ponto sensacional é como o filme mantém a sensação de perigo constante. Mesmo depois de eliminar inimigos, novos soldados podem surgir a qualquer momento, e o terreno é imprevisível. Cada passo é carregado de tensão, e você sente junto com os personagens a pressão de se mover em território hostil. Essa constante sensação de vulnerabilidade é o que faz essa parte tão envolvente e emocionante. E a selva? Galera, sério, é praticamente outro personagem. Cada sombra, cada tronco, cada som da natureza adiciona suspense à narrativa. Rambo transforma o ambiente em vantagem estratégica, mas você também sente que ele está lutando contra algo maior do que os inimigos. Ele enfrenta o caos, a brutalidade e a imprevisibilidade da guerra. É uma ambientação que realmente aumenta a intensidade do filme. Além disso, a criatividade nas armadilhas e emboscadas é simplesmente impressionante. Rambo não depende apenas de armas. Ele improvisa, usa o ambiente e força o inimigo a cometer erros. Cada ação dele é uma mistura de brutalidade e inteligência, fazendo você prender a respiração a cada segundo. É estratégia militar em ação pura, mas com aquele impacto visual e emocional que faz a diferença. Por fim, essa parte do filme reforça algo que sempre me impressiona em Rambo 4, a combinação de estratégia, coragem e humanidade. Rambo não é apenas um guerreiro implacável, ele é líder, protetor e mentor. Ele inspira confiança, protege os inocentes e enfrenta inimigos cruéis com precisão quase cirúrgica. É brutal, emocionante e absolutamente satisfatório de assistir. Galera, agora a coisa entra num nível que eu gosto de chamar de puro caos calculado. Rambo já está totalmente dentro do território birmanês, e cada passo que ele dá é carregado de tensão. Você sente o perigo em cada sombra, em cada ruído da selva, e isso deixa a adrenalina lá no alto. E o que eu mais curto nessa parte é como Stallone consegue equilibrar ação intensa com emoção genuína. Cada explosão, cada disparo tem consequência real, e você sente isso na pele. O início dessa sequência é incrível, porque mostra Rambo posicionando os civis e voluntários em segurança antes de iniciar o ataque. Ele ensina, guia e protege cada pessoa com paciência e estratégia.
É impressionante como ele consegue ser ao mesmo tempo mentor, líder e protetor. E é esse cuidado que faz o público se conectar emocionalmente com ele. Você entende que para Rambo, cada vida importa, não importa quão perigosa seja a missão. E aí começam as primeiras emboscadas realmente intensas. Rambo não só elimina soldados birmaneses com precisão letal, mas faz isso de maneira estratégica. Ele usa árvores caídas, rios, terreno acidentado e até sombras para criar vantagem. Cada morte tem peso, não é gratuita, e você percebe o quanto ele pensa antes de agir. Eu sempre fico vidrado nessas cenas, porque é ação brutal, mas inteligente, a melhor combinação possível. Um detalhe que adoro comentar é como o filme mantém Sir como uma presença ativa. Ela não é apenas alguém a ser salva, ela contribui, orienta e incentiva os outros. Essa parceria dá profundidade emocional à narrativa. Você percebe que Rambo não está apenas lutando por obrigação, mas também pela humanidade que Sir representa, e pela confiança que os outros depositam nele. Isso transforma o filme de um simples blockbuster de ação em algo muito mais emocionalmente envolvente. E as sequências de combate? Cara, são insanas. Rambo enfrenta grupos de soldados birmaneses em situações de altíssimo risco, usando força física, precisão e inteligência ao mesmo tempo. Ele não é invencível, sente dor, perigo e pressão, mas consegue superar obstáculos impossíveis. É essa combinação de vulnerabilidade e habilidade que faz Rambo ser um personagem tão real e fascinante. Outra coisa que me chama a atenção é a sensação constante de perigo. Mesmo depois de neutralizar alguns soldados, novos inimigos surgem a qualquer momento, e o terreno é imprevisível. Você sente junto com os personagens a tensão de cada movimento, como se qualquer passo em falso pudesse ser fatal. E isso mantém você grudado na tela, vivendo cada segundo da missão junto com eles. A selva, como sempre, continua sendo um elemento essencial. Cada sombra, cada tronco, cada som natural adiciona suspense e complexidade. Rambo não só utiliza o ambiente a seu favor, mas você sente que ele também está lutando contra a imprevisibilidade e o caos da natureza. Isso faz com que cada vitória dele seja ainda mais impressionante e emocionante. E o que eu adoro nessa parte são as armadilhas criativas e mortais que ele monta. Rambo não depende apenas de armas de fogo. Ele improvisa, usa o ambiente e força o inimigo a cometer erros fatais. Cada ação é uma demonstração de brutalidade inteligente, e você sente a tensão crescendo a cada segundo. É como assistir a uma aula de estratégia militar em plena ação, mas com impacto emocional real. Além disso, a combinação de coragem, inteligência e humanidade continua sendo o ponto mais forte do filme. Rambo inspira confiança, protege inocentes e enfrenta inimigos cruéis com precisão cirúrgica. Cada vitória é satisfatória, mas cada risco parece real, o que faz você se importar com cada segundo da narrativa. Por fim, nessa parte, você percebe que a missão está atingindo seu ápice. Rambo já demonstrou força, inteligência e coragem, mas o que realmente emociona é a forma como ele protege vidas, ensina e inspira os outros ao seu redor. É ação intensa com propósito, tensão com emoção, e é exatamente isso que torna Rambo 4 tão memorável. Galera, agora a coisa fica simplesmente alucinante. Entramos naquele momento do filme em que a missão de resgate de Rambo se transforma em uma verdadeira guerra na selva. Ele está cercado por soldados birmaneses, e cada segundo traz perigo real. O que eu mais adoro nessa parte é como Stallone consegue equilibrar ação brutal, tensão insuportável e emoção pura. Você não consegue desgrudar os olhos da tela, porque qualquer movimento em falso pode ser fatal, para ele ou para os civis que ele protege. Logo de cara, a estratégia de Rambo fica clara. Ele não apenas enfrenta os soldados, mas também protege Sir e os aldeões, guiando-os para posições seguras enquanto elimina as ameaças. É incrível como ele consegue coordenar tudo ao mesmo tempo. Ele é praticamente um maestro da guerra, usando a selva, armadilhas e inteligência para transformar um território hostil a favor dele. Eu sempre penso, cara, isso é ação com cérebro, não só explosão e tiro aleatório. E as primeiras emboscadas são simplesmente sensacionais.
Rambo consegue dividir os soldados em grupos menores, neutralizando-os um a um. Ele usa cada detalhe do terreno a seu favor: árvores caídas, trilhas estreitas, rios, sombras, tudo vira uma vantagem estratégica. E o melhor é que cada morte faz sentido dentro da narrativa, não é só violência gratuita. Isso faz você se sentir dentro da missão, vivendo cada perigo e cada vitória junto com ele. O papel de Sir continua sendo essencial. Ela não é apenas alguém a ser salva, ela contribui, motiva os outros e representa a esperança que mantém Rambo lutando. Eu adoro como o filme constrói essa parceria sem cair em clichês de romance. É respeito, coragem e empatia, e isso dá profundidade emocional às cenas mais brutais de combate. E pessoal, a tensão emocional é absurda. Cada aldeão, cada voluntário, cada criança que Rambo protege adiciona peso à narrativa. Você sente que cada ação dele é vital, e isso faz a adrenalina subir ainda mais. Eu confesso que sempre fico tenso nessas partes, torcendo para que ele consiga proteger todos sem sofrer baixas. As sequências de combate físico nessa parte também são incríveis. Rambo enfrenta grupos de soldados em situações de alto risco, utilizando força, precisão e estratégia ao mesmo tempo. Ele não é invencível, sente dor, risco e pressão, mas consegue superar obstáculos que parecem impossíveis. Essa vulnerabilidade combinada com habilidade é o que torna Rambo tão fascinante e humano. Outro ponto sensacional é como o filme mantém o perigo constante. Mesmo depois de eliminar alguns inimigos, novos soldados surgem a qualquer momento, e o terreno continua imprevisível. Cada passo é carregado de tensão, e você sente junto com os personagens que a missão pode falhar a qualquer instante. Esse constante clima de vulnerabilidade é o que faz a sequência ser tão envolvente. A selva, como sempre, continua sendo um personagem à parte. Cada sombra, cada tronco, cada ruído natural aumenta o suspense. Rambo transforma o ambiente em vantagem estratégica, mas você também sente que ele está lutando contra a imprevisibilidade e o caos da guerra. Essa ambientação cria um nível de imersão que poucos filmes de ação conseguem alcançar. E eu não posso deixar de destacar a criatividade de Rambo nas armadilhas e emboscadas. Ele não depende só de armas de fogo. Improvisa, força o inimigo a cometer erros e transforma a selva em uma extensão de sua própria força. Cada ação dele é inteligente, letal e emocionante de assistir. É brutalidade com propósito, e isso é o que faz Rambo 4 ser tão único. Por fim, essa parte mostra que Rambo não é apenas um guerreiro. Ele é líder, mentor e protetor. Ele inspira confiança, mantém os civis seguros e enfrenta inimigos cruéis com precisão cirúrgica. Cada vitória é merecida, mas cada risco parece real, fazendo você se importar intensamente com cada segundo da missão. É ação intensa, estratégia brilhante e emoção pura. E é exatamente isso que torna o filme inesquecível. Galera, agora a tensão atinge níveis quase insuportáveis. Entramos naquela parte do filme em que Rambo intensifica a ofensiva, e cada movimento dele se torna crucial. A selva está completamente viva, cheia de sons, sombras e possibilidades de perigo. Eu sempre fico grudado na tela nessa parte, porque você realmente sente que qualquer passo em falso pode custar vidas, dele ou dos civis que ele está protegendo. E é justamente essa sensação de vulnerabilidade que faz tudo ser tão emocionante. Logo de cara, Rambo começa a organizar o grupo com precisão cirúrgica. Ele não apenas lidera os voluntários e aldeões, mas também os protege enquanto avançam pela selva, criando rotas seguras e evitando patrulhas inimigas. Eu adoro como Stallone mostra isso sem longos diálogos explicativos. Você percebe imediatamente o pensamento estratégico de Rambo através de ações simples, gestos, olhares, posicionamento. É ação inteligente, não só caos. E aí vem a primeira grande sequência de combate dessa parte. Rambo aplica armadilhas engenhosas que neutralizam os soldados birmaneses sem que o público perceba de imediato como ele conseguiu. Ele usa explosivos, cordas, flechas e o próprio ambiente natural, troncos, rios, árvores caídas, para transformar a selva em uma arma mortal. Eu sempre fico impressionado com a lógica por trás de cada ataque. Nada é aleatório.
Tudo é consequência da inteligência do personagem. Um detalhe que me chama a atenção é como ele mantém a humanidade em meio ao caos. Enquanto luta com brutalidade, Rambo protege cada civil, especialmente Sir, e garante que ninguém seja deixado para trás. É essa combinação de força e empatia que torna o personagem tão memorável. Ele é letal contra os inimigos, mas cuidadoso com os inocentes, e isso cria uma conexão emocional muito forte com o público. As sequências de combate físico são de tirar o fôlego. Rambo enfrenta soldados em grupos, usando força, agilidade e inteligência ao mesmo tempo. Ele não é invencível, sente dor, pressão e risco constante. Mas é essa vulnerabilidade, combinada com sua experiência, que torna cada vitória dele ainda mais satisfatória de assistir. Eu sempre penso, esse cara não é apenas um personagem de ação, ele é uma máquina de estratégia e coragem. E a tensão emocional continua intensa. Cada aldeão salvo é uma vitória, mas o risco permanece. Você sente que qualquer distração pode ser fatal. O filme consegue fazer com que o público viva a missão junto com Rambo, e essa imersão é algo que poucas produções de ação conseguem alcançar. Outro ponto incrível é como a selva continua sendo quase outro personagem. Cada sombra, cada barulho, cada trilha adiciona complexidade à narrativa. Rambo transforma o ambiente em vantagem, mas também mostra que ele está constantemente lutando contra a imprevisibilidade da natureza e do território inimigo. Isso cria uma sensação de perigo real, que mantém o espectador em alerta o tempo todo. E não posso deixar de mencionar a criatividade das armadilhas. Rambo não depende apenas de armas. Ele improvisa, força os soldados a cometerem erros e usa o terreno de forma letal. Cada ação dele é uma demonstração de estratégia, inteligência e brutalidade equilibradas, e isso faz você prender a respiração. É violência com propósito, e é isso que dá tanto impacto à narrativa. E não posso deixar de mencionar a criatividade das armadilhas. Rambo não depende apenas de armas, ele improvisa, força os soldados a cometerem erros e usa o terreno de forma letal. Cada ação dele é uma demonstração de estratégia, inteligência e brutalidade equilibradas, e isso faz você prender a respiração. É violência com propósito, e é isso que dá tanto impacto à narrativa. Por fim, essa parte do filme reforça algo que sempre me impressiona: a combinação de coragem, inteligência e humanidade. Rambo não é apenas um guerreiro invencível, ele é líder, mentor e protetor. Ele inspira confiança, protege inocentes e enfrenta inimigos cruéis com precisão cirúrgica. Cada vitória é emocionante, mas cada risco parece real, e isso faz você se importar profundamente com cada segundo da missão. Galera, agora a coisa entra em um nível de intensidade que é simplesmente de tirar o fôlego. Rambo já está totalmente no território birmanês, enfrentando não apenas soldados, mas também a selva cheia de armadilhas naturais. Cada passo dele é calculado, mas a tensão é constante. Eu sempre fico grudado na tela nessa parte, porque você sente que qualquer erro pode custar vidas, e não apenas a dele, mas de Sir, dos voluntários e dos aldeões. Logo de início, a ação já começa pesada. Rambo percebe um grupo de soldados patrulhando a área e rapidamente avalia a situação. Ele consegue dividir o inimigo, usando o terreno e o ambiente a seu favor. Cada árvore, cada tronco, cada sombra se transforma em vantagem estratégica. É quase como assistir a uma aula de guerra em tempo real, só que com adrenalina total. Eu sempre penso, como alguém consegue ser tão letal e ao mesmo tempo tão inteligente? E nessa parte, o filme também explora ainda mais a tensão emocional. Sir não é apenas alguém a ser salva. Ela se torna um ponto central de motivação para Rambo. A presença dela lembra ele, e a nós, espectadores, do que está em jogo. Cada vida conta, e você sente o peso de cada decisão que ele toma. É essa mistura de ação extrema com emoção genuína que torna Rambo 4 tão diferente de outros filmes de guerra ou ação. E então, começam as sequências de combate físico mais intensas. Rambo enfrenta soldados em grupos maiores, e a coreografia da luta é sensacional. Ele usa força bruta, agilidade e estratégia ao mesmo tempo, mostrando que cada ação tem propósito. Ele não é invencível, sente dor, cansaço,
pressão e risco constante. Mas é justamente essa vulnerabilidade que faz a vitória dele ser tão satisfatória de assistir. É brutal, mas você entende cada movimento, cada escolha. Um ponto que me deixa sempre impressionado é como Stallone mostra que Rambo é humano. Ele não age por impulso ou sede de violência. Cada ação é uma reação à situação e uma forma de proteger os inocentes. Ele inspira confiança nos civis e voluntários, ensina-os a se mover com segurança e garante que ninguém fique para trás. É brutalidade com propósito e humanidade ao mesmo tempo. E isso cria uma conexão emocional forte com o público. A selva continua sendo quase outro personagem. Cada sombra, cada ruído, cada trilha adiciona tensão e complexidade à narrativa. Rambo transforma o ambiente em vantagem, mas você sente que ele também está lutando contra a imprevisibilidade do território. É como se a selva estivesse viva, conspirando contra ele, e isso eleva ainda mais a sensação de perigo real. E a criatividade nas armadilhas e emboscadas é fenomenal. Rambo não depende apenas de armas de fogo. Ele improvisa com o ambiente, força o inimigo a cometer erros fatais e transforma cada situação em vantagem estratégica. Eu sempre fico grudado na tela, torcendo para ver como ele vai sair de cada confronto, e a cada emboscada a adrenalina explode. Outro detalhe que gosto muito é como a narrativa mantém o equilíbrio entre ação e emoção. Você não está apenas assistindo a mortes e explosões. Você sente cada risco, cada perda potencial, cada vida protegida. Isso faz com que o público se importe de verdade com o que está acontecendo. Por fim, nessa parte, Rambo reforça mais uma vez que ele não é apenas um guerreiro. Ele é líder, protetor e mentor. Ele inspira confiança, protege os inocentes e enfrenta inimigos cruéis com precisão cirúrgica. Cada vitória é emocionante, mas cada risco parece real, e é essa combinação que faz Rambo 4 ser tão memorável. Galera, agora entramos em uma das partes mais insanas do filme. Rambo está totalmente imerso na missão de resgate, e a tensão não poderia ser maior. Cada passo dele pelo território birmanês é um risco enorme, e é exatamente isso que me faz amar essa sequência. Você sente a adrenalina em cada segundo, mas ao mesmo tempo se conecta emocionalmente com o que está acontecendo. Não é apenas ação, é ação com propósito, emoção e estratégia. Logo de início, vemos Rambo usando toda a sua experiência de guerra para proteger os civis. Ele analisa o terreno, observa o padrão dos soldados inimigos e cria rotas seguras para os aldeões e voluntários. Cada movimento dele é pensado para minimizar riscos e maximizar eficiência. E o que eu mais curto é que o filme mostra isso de maneira visual, sem precisar de longos diálogos. Você entende tudo pelo jeito que ele se movimenta, pelo olhar atento e pelas decisões rápidas. E aí começam as primeiras grandes emboscadas dessa parte. Rambo consegue dividir os soldados em pequenos grupos e neutralizá-los um a um. Ele usa o ambiente de forma genial. Troncos caídos, rios, sombras da selva, tudo se torna uma extensão de sua força. Cada ataque é letal, mas lógico. Nada é gratuito. É brutalidade com inteligência, e isso faz você ficar grudado na tela, torcendo por cada vitória dele. Outro ponto que me impressiona é como Rambo mantém a humanidade em meio ao caos. Ele protege cada civil, especialmente Sir, garantindo que ninguém fique para trás. Ele é implacável com os soldados, mas cuidadoso com os inocentes. Essa dualidade cria uma conexão emocional muito forte com o público, porque você entende que cada ação dele tem significado. Não é apenas matar inimigos, é salvar vidas. As sequências de combate físico nessa parte são de tirar o fôlego. Rambo enfrenta vários soldados simultaneamente, usando força, agilidade e estratégia. Ele não é invencível, sente dor, pressão e risco constante, mas é exatamente essa vulnerabilidade que torna cada vitória ainda mais satisfatória de assistir. Eu sempre fico impressionado com a forma como Stallone consegue equilibrar brutalidade e inteligência de forma tão natural. A tensão emocional também é absurda. Cada aldeão, cada voluntário, cada criança salva adiciona peso à narrativa. Você sente que qualquer erro pode ser fatal. O filme consegue fazer com que você viva a missão junto com Rambo, e essa imersão
é algo que poucos filmes de ação conseguem alcançar. E a selva continua sendo quase outro personagem. Cada sombra, cada barulho, cada detalhe natural adiciona suspense. Rambo usa o ambiente a seu favor, mas você sente que ele está lutando contra algo muito maior, a imprevisibilidade da guerra e da natureza. Isso faz com que cada vitória seja ainda mais impressionante e emocionante. Além disso, as armadilhas que ele monta são absolutamente geniais. Ele não depende apenas de armas, força o inimigo a cometer erros, improvisa e transforma o terreno em vantagem letal. Cada ação dele é estratégica e emocionante, e você prende a respiração em cada momento. É violência com propósito, e é isso que dá tanto impacto às cenas. Por fim, essa parte reforça algo que sempre me impressiona em Rambo 4, a combinação de coragem, inteligência e humanidade. Rambo não é apenas um guerreiro, ele é líder, protetor e mentor. Ele inspira confiança, protege os inocentes e enfrenta inimigos cruéis com precisão cirúrgica. Cada vitória é intensa, mas cada risco parece real, e é isso que faz o filme tão memorável. Galera, agora a coisa entra numa fase de pura adrenalina e intensidade máxima. Rambo já está totalmente no território birmanês, cercado por inimigos, e cada passo dele é uma jogada de vida ou morte. É exatamente essa sensação de perigo constante que faz essa parte do filme ser tão envolvente. Você não consegue desgrudar os olhos da tela, porque sabe que qualquer erro pode ser fatal, não só para ele, mas para os civis que ele está tentando proteger. Logo de início, vemos Rambo coordenando o grupo com precisão quase militar. Ele posiciona os voluntários e aldeões de forma estratégica, garantindo que estejam protegidos enquanto ele neutraliza os soldados birmaneses. Eu sempre fico impressionado com a inteligência do personagem aqui. Cada movimento, cada gesto, cada decisão tem propósito. É ação com cérebro, e isso é algo que faz Rambo 4 se destacar de muitos filmes de ação genéricos. As primeiras emboscadas nessa parte são eletrizantes. Rambo consegue dividir os soldados em grupos menores e eliminá-los um a um, usando o ambiente de forma magistral. Troncos caídos, rios, trilhas estreitas, sombras, tudo vira vantagem estratégica. E o mais legal é que cada ataque é lógico e bem planejado. Nada é aleatório ou apenas para mostrar violência. É brutalidade com propósito, e isso faz você se sentir dentro da missão, vivendo cada risco junto com ele. E a presença de Sir continua sendo fundamental. Ela não é apenas alguém a ser salva. Ela contribui, motiva os outros e representa a humanidade que Rambo protege. Eu adoro como o filme mostra essa dinâmica sem cair em clichês românticos. É coragem, empatia e respeito. E isso dá profundidade emocional às cenas de ação mais intensas. As sequências de combate físico nessa parte são de tirar o fôlego. Rambo enfrenta múltiplos soldados ao mesmo tempo, usando força, agilidade e inteligência em cada movimento. Ele não é invencível, sente dor, pressão e risco constante. Mas é justamente essa vulnerabilidade que torna cada vitória ainda mais satisfatória de assistir. É brutal, mas com lógica e estratégia. A tensão emocional também é altíssima. Cada aldeão salvo adiciona peso à narrativa, e você sente que cada decisão pode ter consequências graves. O filme faz você viver a missão junto com Rambo, e essa imersão é algo que poucos filmes de ação conseguem alcançar. Você sente medo, tensão e, ao mesmo tempo, aquela adrenalina deliciosa que só um bom filme de guerra pode proporcionar. A selva continua sendo quase um personagem por si só. Cada sombra, cada ruído, cada detalhe natural aumenta a sensação de perigo. Rambo transforma o ambiente em vantagem, mas você também sente que ele está lutando contra a imprevisibilidade do terreno. É como se a selva tivesse vontade própria, testando cada habilidade dele. E não posso deixar de comentar as armadilhas e emboscadas que Rambo monta. Ele não depende apenas de armas de fogo. Força o inimigo a cometer erros, improvisa com o ambiente e transforma cada situação em vantagem estratégica. É ação inteligente e brutal ao mesmo tempo, e você prende a respiração a cada segundo. É violência com propósito, e isso dá tanto impacto à narrativa. Por fim, essa parte reforça mais uma vez porque Rambo 4 é tão memorável.
Ele não é apenas um guerreiro invencível. Ele é líder, mentor e protetor. Ele inspira confiança, protege inocentes e enfrenta inimigos cruéis com precisão cirúrgica. Cada vitória é intensa, mas cada risco parece real, e é exatamente essa combinação que faz o filme ser tão envolvente. Se você está curtindo essa análise, na parte vamos explorar as sequências em que Rambo se torna praticamente imbatível na selva, aplicando toda a sua experiência de guerrilha para enfrentar grupos cada vez maiores de soldados birmaneses, enquanto protege cada civil com maestria. Galera, agora a coisa entra num nível de ação e tensão que beira o insano. Rambo já está no coração do território birmanês, e cada segundo é carregado de perigo real. O que eu adoro nessa parte é como o filme consegue equilibrar a ação extrema com emoção e estratégia. Você não está apenas assistindo tiros e explosões. Você sente cada risco, cada decisão e cada vida que está em jogo. É adrenalina pura misturada com humanidade, e isso é raro de ver. Logo de cara, vemos Rambo liderando o grupo de voluntários e aldeões com uma precisão quase cirúrgica. Ele organiza a rota de fuga, define posições seguras e, ao mesmo tempo, mantém a moral do grupo alta. Cada gesto dele mostra que ele não é apenas um guerreiro, mas um protetor e mentor. Eu sempre fico impressionado com como Stallone consegue transmitir tanto em cenas silenciosas, um olhar atento, uma decisão rápida, um movimento estratégico. E então, começam as primeiras grandes emboscadas dessa parte. Rambo enfrenta grupos de soldados birmaneses maiores, e a coreografia da luta é de tirar o fôlego. Ele usa o terreno a seu favor. Árvores, rios, trilhas estreitas e sombras se tornam aliados estratégicos. Cada morte é lógica e necessária, não é apenas violência gratuita. E é isso que faz o filme ser tão satisfatório de assistir. Você entende cada ação, cada escolha, cada risco. Sir continua sendo um elemento central da narrativa. Ela não é apenas alguém a ser salva. Ela motiva Rambo e os outros voluntários. A presença dela dá um peso emocional às cenas mais brutais. Você percebe que Rambo luta não só pela sobrevivência, mas também pela esperança que Sir representa. Essa mistura de ação e emoção é um dos pontos fortes do filme. As sequências de combate físico são impressionantes. Rambo enfrenta múltiplos soldados simultaneamente, usando força, precisão e estratégia. Ele não é invencível, sente dor, pressão e risco, mas é essa vulnerabilidade que torna cada vitória ainda mais emocionante de assistir. É ação brutal, mas com inteligência e propósito, e isso cria uma tensão que faz seu coração acelerar. E o mais incrível é como o filme mantém a sensação constante de perigo. Mesmo depois de eliminar inimigos, novos soldados surgem a qualquer momento, e o terreno continua imprevisível. Cada passo é arriscado, e você sente junto com os personagens o peso da missão. É esse clima constante de vulnerabilidade que torna a narrativa tão envolvente. A selva continua sendo quase outro personagem. Cada sombra, cada ruído da natureza, cada detalhe do terreno aumenta a sensação de tensão. Rambo transforma o ambiente em vantagem, mas também está sempre lidando com a imprevisibilidade da selva e do inimigo. Isso faz com que cada vitória seja ainda mais impactante. E não posso deixar de destacar a genialidade das armadilhas e emboscadas. Rambo não depende apenas de armas. Ele improvisa, força os soldados a cometerem erros e utiliza o ambiente como arma. Cada movimento é calculado, cada decisão tem consequência, e você sente a tensão subir a cada segundo. É violência com propósito, estratégia pura e ação de tirar o fôlego. Por fim, essa parte reforça mais uma vez a genialidade do personagem. Rambo não é apenas um guerreiro, ele é mentor, protetor e líder. Ele inspira confiança, protege inocentes e enfrenta inimigos cruéis com precisão quase cirúrgica. Cada vitória é satisfatória, mas cada risco parece real, e é essa combinação que faz Rambo 4 ser memorável. Se você está curtindo essa análise, na parte vamos entrar nas sequências em que a ofensiva de Rambo se torna ainda mais intensa, com emboscadas complexas, enfrentamento direto com os soldados birmaneses e estratégias de guerrilha que mostram por que ele é praticamente imbatível na selva. Galera, agora a coisa chega no auge da tensão e da ação pura.
Rambo já está completamente dentro do território birmanês, e cada passo que ele dá parece carregado de risco mortal. E é justamente essa sensação constante de perigo que faz essa parte do filme ser tão viciante. Você sente que qualquer deslize, por menor que seja, pode custar vidas, dele, de Sir, dos voluntários ou dos aldeões. E é essa mistura de ação com emoção e estratégia que realmente diferencia Rambo 4 de qualquer outro filme de ação. Logo de cara, a sequência mostra Rambo coordenando o grupo com uma precisão quase cirúrgica. Ele posiciona voluntários e aldeões em locais seguros, observa o terreno e analisa cada movimento do inimigo antes de agir. Cada gesto, cada olhar, cada decisão dele mostra a experiência de um veterano que conhece cada canto da selva e sabe usar isso a seu favor. Eu sempre fico impressionado com como Stallone consegue transmitir tudo isso sem precisar de diálogos longos. Você entende pelo jeito que ele se move, pelo olhar atento e pelas decisões rápidas. E aí começam as emboscadas mais ousadas desta fase. Rambo enfrenta grupos de soldados birmaneses maiores e mais agressivos. Ele não apenas dispara ou luta fisicamente, ele cria armadilhas complexas, usa árvores, rios, trilhas estreitas e até sombras da selva como aliados estratégicos. Cada emboscada tem lógica, cada morte é consequência da inteligência de Rambo, e não apenas violência gratuita. É brutalidade com propósito, e isso faz você se sentir dentro da missão, vivendo cada segundo da ação junto com ele. Sir continua desempenhando um papel essencial nessa parte. Ela não é apenas alguém a ser resgatada, ela representa a esperança e mantém a motivação de Rambo e dos voluntários. Eu adoro como o filme consegue equilibrar ação e emoção sem cair em clichês românticos. É coragem, empatia e humanidade, e isso dá um peso emocional muito forte às cenas de combate. As sequências de combate físico são de deixar qualquer fã de ação boquiaberto. Rambo enfrenta vários soldados simultaneamente, usando força, precisão e inteligência ao mesmo tempo. Ele não é invencível, sente dor, pressão e risco constante, mas é justamente essa vulnerabilidade que torna cada vitória ainda mais satisfatória e intensa. É ação brutal, mas você entende cada movimento, cada escolha, e a tensão não diminui nem por um segundo. Mesmo depois de eliminar inimigos, novos soldados podem surgir a qualquer instante, e o terreno continua imprevisível. Cada passo é um risco, e você sente junto com os personagens o peso da missão. É essa sensação de vulnerabilidade constante que mantém você grudado na tela. A selva continua sendo quase outro personagem nesta parte do filme. Cada sombra, cada ruído, cada detalhe natural aumenta a sensação de perigo iminente. Rambo usa o ambiente de maneira magistral, mas também está sempre lutando contra a imprevisibilidade da natureza e do inimigo. Isso faz com que cada vitória seja ainda mais satisfatória e emocionante. E não posso deixar de mencionar as armadilhas e estratégias de Rambo. Ele não depende apenas de armas de fogo. Ele improvisa, força o inimigo a cometer erros e transforma o terreno em uma vantagem letal. Cada ação dele é inteligente, calculada e cheia de tensão. Você prende a respiração a cada segundo, e é isso que faz o filme ser tão memorável. Por fim, nessa parte, Rambo reforça o que já sabemos. Ele não é apenas um guerreiro implacável. Ele é líder, protetor e mentor. Ele inspira confiança, protege inocentes e enfrenta inimigos cruéis com precisão cirúrgica. Cada vitória é satisfatória, mas cada risco parece real, e é justamente essa combinação de coragem, inteligência e humanidade que torna Rambo 4 tão envolvente. Se você está curtindo essa análise, na parte 18 vamos entrar nas sequências mais eletrizantes de combate, quando Rambo enfrenta hordas de soldados birmaneses, usa toda a sua experiência de guerrilha e protege cada civil em situações quase impossíveis, mostrando por que ele é praticamente imbatível na selva. Galera, agora chegamos na parte em que Rambo realmente se transforma em uma força da natureza. A tensão é insana, a adrenalina está lá em cima. E cada segundo na tela faz você prender a respiração. Aqui, não é mais só ação ou estratégia isolada. É um verdadeiro teste de resistência, coragem e inteligência, porque ele precisa enfrentar centenas de soldados birmaneses
e proteger todos os civis ao mesmo tempo. E o que eu mais gosto dessa parte é que você sente que Rambo está lutando não por glória, mas por humanidade, por proteger pessoas que não têm chance de se defender sozinhas. Logo de cara, a sequência começa com Rambo avaliando o terreno. Ele percebe que o grupo de civis está em risco e precisa ser movido rapidamente para um local mais seguro. O que me impressiona é como ele consegue fazer isso com calma, mesmo cercado por inimigos em maior número. Cada gesto é calculado, cada movimento pensado. Você percebe que ele não improvisa por impulso. Cada ação é fruto de experiência e estratégia pura. É brutalidade com inteligência. E isso é o que faz Rambo 4 ser tão diferente de qualquer outro filme de ação. E então, vêm as emboscadas mais intensas do filme. Rambo consegue dividir os soldados em pequenos grupos, neutralizando-os um a um. Ele usa o terreno a seu favor. Troncos, árvores, rios, até sombras da selva se tornam aliados estratégicos. Cada ataque é mortal, mas lógico, nada é gratuito. É ação calculada, mas com aquela sensação de caos que deixa você grudado na tela. Eu sempre fico impressionado com como Stallone consegue equilibrar tanta violência com precisão narrativa. Sir continua sendo um ponto emocional crucial. Ela não é apenas alguém a ser resgatada, ela mantém a esperança viva para Rambo e os outros voluntários. A presença dela dá peso às cenas mais brutais e lembra que tudo aquilo não é apenas matar inimigos, é salvar vidas. Essa combinação de ação intensa e emoção genuína é o que torna Rambo 4 tão especial. As sequências de combate físico nessa parte são de tirar o fôlego. Rambo enfrenta múltiplos soldados simultaneamente, usando força, agilidade e inteligência. Ele não é invencível, sente dor, pressão e risco constante. Mas é exatamente essa vulnerabilidade que torna cada vitória ainda mais satisfatória e emocionante. É ação crua, mas também estratégica, e você consegue acompanhar cada passo do personagem e entender cada decisão.